Bom, primeiramente, boa tarde a todos, eu me chamo Dylan Herman. O texto da minha apresentação é Traduzir Ibn Bajjah. Se trata de um autor de quem eu vou falar um pouco mais da biografia daqui a pouco, mas no início eu gostaria de agradecer a dois alunos pela inspiração, ao Sr. Breno e ao Sr. Igor, sobretudo ao Breno que me inspirou no título. Em maior distância, eu gostaria também de agradecer ao Sr. Alan Neves Oliveira da Silva pela inspiração, tendo sido o meu primeiro contato com o Ibn Bajjah a partir de uma apresentação sua em um congresso. E, sobretudo, esse trabalho é um recorte da minha dissertação de mestrado, e eu deixo aqui gravado meu agradecimento ao meu orientador, Alfredo Carlos Storck, pela orientação concreta. O meu título é Traduzir Ibn Bajjah, autor que entre os latinos era conhecido como Avempace ou Avempace, e o subtítulo seria Entraves de um aspirante medievalista enquanto arabista amador ao traduzir a filosofia medieval da civilização islâmica. Um subtítulo um tanto peculiar, mas ele representa muito bem alguns dos problemas que eu tive, que vão transparecer aqui, que foi durante o meu processo de tradução do trabalho que é conhecido Tratado da Conjunção do Intelecto com o Homem, esse título que pode variar. Por motivos de que eu não é um autor muito conhecido, eu vou falar agora um pouco sobre a biografia do autor. Trata-se de Ibn Bajjah, Abu Bakr Ibn Bajjah, nascido por cerca de 1085 e falecido por 1139. Ele tem uma biografia um pouco obscura, assim. Entre os latinos ele era conhecido como Abu Bakr, Abu Bakr, Avempace ou Avempace também. Nasceu em Saragossa, na Al-Andalus, na antiga Espanha muçulmana. Lógico, filósofo, matemático e como todos os personagens típicos da Espanha muçulmana, ele era um polímata. Parece que esse pessoal, ninguém disse para eles que eles tinham que ser uma coisa só e eles queriam ser tudo. E, de fato, ele era um lógico, filósofo, matemático e ele era exímio em tudo que fazia. Ele é de influência neoplatônica, embora hoje ainda haja uma questão da disputa sobre uma aristotelização na leitura histórica de Avempace. Remeto aqui aos trabalhos de Charles Genecan, que estabeleceu a edição crítica recentemente do Tratado da Conjunção do Intelecto, e ao próprio trabalho do Alan Neves, que discute muito esse processo de aristotelização do Ibn Bajjah. Bom, eu vou falar mais um pouquinho sobre ele. Trata-se de um filósofo da Espanha muçulmana e que vivia num ambiente em que houve uma mistura de diversas influências provenientes do Oriente Árabe, dos elementos próprios da cultura medieval muçulmana na Península Ibérica e da junção de muçulmanos, judeus no ambiente, e que tinha muita influência do neoplatonismo, ainda que era o que nós hoje denominamos de neoplatonismo, que chegou por meios um pouco estranhos, que eu vou falar um pouco mais tarde, principalmente sobre a obra A Teologia de Aristóteles. Eu vou tratar um pouco sobre os problemas textuais que temos, porque nem todos são familiarizados com o trabalho que advém aqueles que operam nas áreas de moderna, medieval e antiga, mas primeiro há a necessidade de estabelecer uma edição crítica. Há o problema de escassez de material, há uma dificuldade estilística, obscuridade e há também problemas com as fontes utilizadas. Com o que eu digo com a edição crítica? Um questionamento que sempre colocou Lia Levi nas suas aulas era se temos vários manuscritos, qual é o que devemos utilizar na hora de ler o texto ou de estabelecer um texto? E as respostas são sempre as melhores, assim, são o que tiver mais legível, o que tiver mais completo. E muitas vezes a questão de estar completo e estar legível não necessariamente dizem que aquela obra está de fato fiel ao que o autor escreveu. E para isso surge um problema, que é a necessidade do estabelecimento de uma edição crítica. E como é que se estabelece isso? Através de um longo processo filológico, hermenêutico, pelo qual vai se bater diversas fontes, para se estabelecer qual seria o texto mais fiel ao original que escreveu o dito autor. Isso é um processo demorado, denso, que incorre no segundo, o problema da escassez material. Com Ibn Bajjah, não temos tanto esse problema como teríamos em Averroes, mas em Averroes, por exemplo, diversas obras se perderam em árabe e restam apenas em traduções latinas e traduções hebraicas.
Então, no caso de Ibn Bajjah, temos muitas obras que estão em locais inacessíveis, como Bagdá, por exemplo, ou em locais onde o acesso à tecnologia é muito pouco, então não se pode muitas vezes escanear para tentar fazer esse trabalho em campo global. Há escassez de material que há muitas obras que estão em manuscrito não estão catalogadas, não se sabe muito bem o que nos restou dele, então assim, ainda é um trabalho muito por fazer. Aqui eu deixei para vocês um manuscrito, eu não consigo ler isso, tá? Eu acho que assim, quem inclusive conseguir ler, eu parabenizo, dou um apoio, como diz a Lia, porque é um pouco estranho, é uma mão peculiar, e ademais temos um dos problemas da dificuldade estilística característica do próprio autor. Como não havia academia da língua árabe durante o medievo, na época que ele vivia, quem escrevia em língua árabe buscava imitar o modo corânico, ou seja, a língua árabe foi estabelecida através do Alcorão revelado ao profeta Muhammad na civilização muçulmana. Portanto, assim se criou meio que o parâmetro universal do que seria a língua árabe no mundo medieval e no mundo de língua árabe. Para os medievais árabes, ou para os árabes em geral, o Alcorão está como está as obras do Cícero, aos latinistas medievais. Um dos grandes problemas é que o Alcorão, por si só, ele tem algumas inconsistências textuais de cunho linguístico e que permitiam diversas variações. Ou seja, e sobretudo que no Alcorão não havia termos técnicos, filosóficos muito bem definidos, então acabou se criando neologismos um pouco incoerentes, e o próprio Ibn Bajjah vai transparecer isso no seu texto. Além do fato de que ele compõe textos obscuros, às vezes ele faz uma sequência de 8 parágrafos só com exemplos, e alguns exemplos que seriam para validar a sua tese, na verdade parece que vão ao contrário da mesma. E um outro problema ainda maior, que é a questão do estudo das fontes utilizadas, sobretudo os que estudam a filosofia entre os árabes, é muito interessante perceber que esse processo de redescoberta da filosofia no mundo árabe, em árabe mesmo, ou através das fontes de língua árabe, ele é muito recente, coisa de 100 anos para cá, sobretudo com as obras de Shlomo Pines e Tuvia Gelblum. Então, originalmente, ou segundo a tradição, lê-se os filósofos de língua árabe a partir de suas traduções latinas, como por muito tempo se conheceu Al-Ghazal ou a Avicena através de suas próprias traduções latinas. Bom, parto aqui uma questão de panorama histórico. Falo brevemente sobre a questão sobre a tradição andaluza. O califa Almíada de Córdoba al-Hakem II tratou de trazer as obras dos círculos de Bagdá ao Maghreb. É necessário que vou ser um pouco rápido e talvez bastante superficial, na verdade bastante superficial, mas há um problema de acesso às informações e que ele incorre justamente no processo de transmissão das obras que chegaram de Bagdá, ou da Grécia a Bagdá, e de Bagdá à Península Ibérica. Sobretudo que elas foram, grande parte das obras, por exemplo, do Aristóteles, que era conhecida, na verdade era uma tradução do grego pelos cristãos sírios, e os cristãos sírios traduziram ao árabe, como em círculos como o círculo de El-Kindi, e esse trabalho foi sendo, através de caravanas, levado para a Península Ibérica, ou seja, há um grande processo civilizacional incorrendo aqui, isso eu falo em questão de segundos, mas isso são séculos, e é evidente que no processo de tradução, ainda mais uma tradução indireta, ocorre que o texto original nem sempre condiz com aquilo que é traduzido. Então, nós temos um Aristóteles sírio, um siríaco e um Aristóteles árabe, que em certa medida discrepa do Aristóteles grego, e ela entra em junção com aquelas obras que eram lidas pelos cristãos sírios e que depois foram ser relidas e reinterpretadas pelos árabes durante os círculos de Bagdá. Ou seja, o Aristóteles ele já veio duplamente interpretado. A influência de Al-Farabi, que eu gostaria de chamar a atenção, Al-Farabi é um grande sistematizador. Se temos alguém que pegou as obras de Aristóteles e de outros autores e tratou de sistematizá-las de modo a conceber factualmente um sistema do pensar aristotélico no mundo árabe oriental, este é Al-Farabi. Sobretudo, isso transparece na sua obra Al-Madina Al-Fadila, a cidade excelente, conforme a tradução de Miguel Atier,
onde ele já começa ali dissertando sobre as emanações e sobre a cosmologia. Ele era um grande sistematizador do processo filosófico helênico. Se há alguém que se assemelha a Al-Farabi em questão de projeto, no âmbito andaluz, este cidadão é Ibn Bajjah. Ele tinha um profundo conhecimento da filosofia de Aristóteles, é quase certo que ele leu grande parte do que tinha disponível, e há uma influência neoplatônica, isso que é discutido. E, inclusive, pelo bizarro acontecer da dita teologia de Aristóteles. Durante um certo período, essa é a tese mais aceita, a obra As Enéadas de Plotino, que são uma área de influência do neoplatonismo, elas foram traduzidas num círculo que se acredita ser de Al-Kindi, do grego ao árabe, e a partir disso foram incorporadas ao corpus aristotélicos com o nome de Atologia al-Aristo, a teologia de Aristóteles. E assim começou a entrar esses elementos neoplatônicos na obra de Aristóteles. Eu não tenho muito espaço para isso, mas quem tiver mais interesse, procure a tese de doutorado de Peter Adamson, The Arabic Plotinus, um especialista no Plotino árabe. Ou seja, as obras do Plotino, que seria o ápice do neoplatonismo, foram traduzidas ao árabe e incorporadas como corpus aristotélico. Fora isso, Al-Farabi, sendo andaluz, a Ibn Bajjah, sendo andaluz, tinha elementos do sufismo, a mística islâmica e outras colisões próprias do seu período. Lembramos que estamos falando de alguém no século XI, e é evidente que diversas correntes, diversos modos de interpretar, seja as paráfrases de Themistius ou então os comentários de Alexandre de Afrodísias, que é nominalmente citado, elas vão ser objeto de disputa no modo de ler o Aristóteles, vão ser instrumento dessa disputa. Aqui eu citei nominalmente o Alexandre e o Themistius. Outros autores, para quem tiver interesse em conhecer esse período, era Abam Tufail, que escreveu Hay ibn Yaqzan, que estranhamente, que seria acordado filho do desperto, que estranhamente foi trazido como filósofo autodidata, que tem elementos místicos na sua obra, inclusive, e cita nominalmente Avicena e outras obras que também são associadas com certo misticismo, Maimonides com Dalalat al-Khairim, o Guia dos Perplexos, ou Ibn Rushd, o conhecido como Averroes, que tem uma obra monumental. Feita essa pequena introdução ao que seria o filosofar andaluz, eu vou passar alguns elementos digamos, textuais, que representam grande parte do que é o meu processo de traduzir a obra de Ibn Bajjah para minha dissertação, e aqui eu vou falar de problemas factuais que temos ao traduzir. Primeiramente, eu cito aqui um exemplo textual, esse eu vou poder ler. O Uno, Wahid, disse de muitos modos, como foi exposto na Metafísica, de Aristóteles, al-Mab'ad al-Tabi'a, aquilo que está além da física, e como expôs Abu Nasr al-Farabi em seu livro sobre a unidade. Deste, interessa-me apenas o necessário para esta exposição. Disse uno daquilo que é uno em espécie, em gênero ou em acidente, e de modo geral, daquilo que compartilha de um universal, ishterek min al-kulliya. O substrato desse tipo de uno é múltiplo. Pela espécie, os cavalos individuais são algo uno e todas as plantas individualmente o são pelo gênero. Um pouco entruncado, mas é legível. Aqui eu ressaltei duas questões, que é, por exemplo, a obra de Al-Farabi até hoje não foi integralmente editada. Tem outros elementos que às vezes que ele cita textualmente o Al-Farabi, mas não se sabe onde está isso na obra de Al-Farabi, e é possível que seja aquela famosa citação criativa. A obra de Al-Farabi, além de não ter sido editada, não foi propriamente traduzida. Então, o cara, para conseguir ler essas obras, teria que ler, se ele não sabe árabe, contornar com o francês, o alemão, o inglês, o italiano, e a partir disso conseguir criar um pequeno espectro do que seria a obra a qual ele está reagindo. Ou seja, é um processo muito gigante, muito maior. No tratado Fi al-Wahid, sobre a unidade, Fi Wahdat, este livro foi deixado de lado por muito tempo, e apenas recentemente tivemos um retorno a olhar para essa obra através da publicação de Thérèse Androuard, em 2024. E aqui nós temos a questão dos termos técnicos. Eu sublinhei um substrato, que pode ser substrato ou sujeito, que é o grego hypokeimenon, e os termos, eu ressaltei, termos técnicos de reconexão com usuários em língua portuguesa.
Um dos grandes problemas que temos ao traduzir esses autores que vão lidar com o vocabulário aristotélico é a necessidade de se reconduzir de modo a reencontrar o termo grego e o termo português por intermédio do termo árabe. Veja bem, é um processo que pareceu estranho e ele de fato é. Para evitar que seja um texto hermético e aqueles casos em que o texto ele é legível somente ao autor que conhece a língua original, é necessário que se faça levemente uma investigação na obra aristotélica em grego e em árabe, de modo a conceber qual vocábulo foi utilizado para a tradução do vocábulo grego, como isso aparece, ou como isso surge no texto de Ibn Bajjah, para então reconectar com a disputa atual quanto aos termos aristotélicos. Ou seja, um processo hercúleo, para evitar que o texto ele seja ilegível. Porque o grande propósito de uma tradução é ela ser compreensível ao autor contemporâneo. Não adianta eu criar um termo novo, um neologismo, se ele vai ser irreconhecível ao autor que está hoje lendo o Aristóteles. Ou seja, existe um grande processo pelo qual eu tenho de reconectar os termos. E aqui eu citei substrato, hipokeimenon em grego, mawdu'u em árabe. E esse é um caso mais simples, mas há outros casos assim que são bem peculiares e no qual eu teria de olhar o Aristóteles em árabe, o Aristóteles em grego, bater como foi a tradução, tirar um denominador comum, pegar as variações, ver como isso aparece no Ibn Bajjah e ver como isso surge na discussão contemporânea quanto à tradução, de modo a garantir que o texto os termos sejam reconhecíveis àquele que conhece a tradição aristotélica. É um trabalho peculiar. Bom, aqui temos um segundo caso de um parágrafo que eu traduzi. Eu vou chamar a atenção a Qawat, essa palavra que significa faculdade, mas cujo significado também pode ser potência, não é percebido. Portanto, aquilo pelo que o homem é uno, não é percebido pelos sentidos, mas o percebe outra faculdade. Embora o termo potência e faculdade, traduzido no latim algumas vezes como vis, força ou potência mesmo, ele seja homonímio em árabe, Qawat, o mesmo termo é potência e faculdade, reafirmo, ele é necessário que eu faça uma distinção de modo a garantir que ele seja compreensível ao leitor de língua portuguesa, visando assim, exigindo assim um engajamento com o próprio processo de traduzir durante o medieval. Isso aqui é mais um caso assim peculiar. E quanto aos longos parágrafos com exemplos estranhos, aqui a partir desse texto que eu vou traduzir, eu ressaltei que o argumento do cidadão, ele começa lá em cima e ele termina aqui embaixo. Portanto, aquilo pelo que o homem é uno, não é percebido pelos sentidos, mas o percebe outra faculdade. E do mesmo modo, seria uno, e do mesmo modo, se fosse possível o contrário e tivesse mais exemplos, seria uno e o mesmo. Ou seja, o argumento começa lá em cima, termina aqui embaixo, e esse meio, ele é simplesmente um complexo de argumentos até exaustivos. Um outro caso aqui, parágrafo imediatamente seguinte, as homonímias estranhas, com mais exemplos peculiares com críticas a doutrinas alheias. Para começar, o caso de primeiro motor, el-muharrik el-awwal, é o termo que se traduz o primeiro motor aristotélico, descrito lá no livro Lambda, mas aqui ele ganha o sentido de primeiro motor do homem, ou seja, aquilo que atua na alma, a nefs ou psyche. Ou seja, e aqui a crítica à metempsicose, a ideia de transmigração. Não há muito o que falar, mas o caso do primeiro motor ele vai aparecer várias vezes no mesmo texto e com sentidos diferentes. Aqui eu enfatizo a questão do regime do solitário, Tadbir el-Mutawahid, a obra a qual eu mostrei originalmente aquele manuscrito. Trata-se de uma obra dele que é bem complexa de se ler, é uma obra também que incorre no mesmo problema da obscuridade e não é muito acessível. Ou seja, para te leres um texto de um tema pontual, como a conjunção do intelecto, tem de se conhecer os argumentos dele em outras obras, porque ele não é muito claro. O caso da percepção intelectual é muito difícil conceber o que é percepção intelectual no sentido aristotélico e que é num sentido próprio. Aqui, segundo a minha leitura, parece que é num sentido próprio, um sentido novo e homonímico, portanto. Falo de forma espiritual, isso aqui é um conceito
que vai surgir na obra dele, que é como seria, ao que me parece, um intermédio entre a forma mental e a forma material, e que acontece no processo de intelecção. Espírito inato é um conceito obscuro que aparece em diversos sentidos. E aqui um último caso, essa questão foi em parte tratada na ciência da natureza. Por falar por ciência da natureza, ele entende a física. Um dos grandes problemas é que é difícil descobrir aonde que ele menciona exatamente a física. Então é necessário, em certa medida, um processo de arqueologia literária para se descobrir que aquilo não está em lugar nenhum. Um autor um pouco engraçadinho. Aqui, mais uma vez, o motor primeiro do homem. Aqui ele está falando nominalmente, e o motor primeiro, só que ele especifica do homem. E aqui a gente tem o intelecto em ato, que é o inteligível em ato. Eu vou ler esse trecho inteiro porque eu gostaria de ressaltar o quão peculiar a escrita dele. A gente tem às vezes parágrafos de uma página inteira e às vezes parágrafos de 4 linhas, como esse, ou 3 linhas. Eu cito para reforçar. O motor primeiro do homem é o intelecto em ato, que é o inteligível em ato. Isso porque o intelecto em ato é o inteligível em ato, qual demonstraram outros em seus livros. Quem são esses outros? Daí já há um problema e também há se descobrir se esse era o modo correto, se caso se assuma o Aristóteles, de ler o Aristóteles de acordo com a tradução andaluza. E também, como eu expliquei, sobre a potência racional no livro da alma. Mais uma vez ele mencionando a sua própria obra. Não me lembro se é exatamente nesse caso, mas há uma citação que ele menciona a própria obra e a obra não contém nada relacionado ao que ele menciona. Eu já vou me encaminhando ao final, então eu gostaria de chamar a atenção a um conceito próprio do Ibn Bajjah, como ele é descrito, a potência intelectual como essência ontológica do ser humano, ou seja, a potência intelectual como aquilo que caracteriza o ser humano enquanto ser humano. A tese da racionalidade como essência do ser humano tem sua origem tradicionalmente remetida à obra de Aristóteles. Eu peço perdão, mas eu vou ter que ler. Na ética nicomaqueia, não é incomum que a linha divisória entre metafísica e ética turve-se, e, apesar do distanciamento entre as ciências ser uma proposta singular, sua, quando comparada a seus conterrâneos, aqui eu cito Natali, desenvolveu-se no pensamento aristotélico um ambiente propício à retroalimentação entre investigações ontológicas e éticas. Reconstruindo brevemente, o argumento ético de Satirita atrela a teleologia do homem à eudaimonia. Alguns problemas aqui que houve de vírgula na hora de passar. E tem como premissa interna a atividade da alma segundo a razão. Por seu modo de filosofar sistemático, é logicamente necessário que a ética sustente-se na metafísica, nosso termo médio entre a noção de telos e ontos, e que permite a transição à ciência do ser. Precisamente ao trecho 15 do Tratado da Conjunção, Ibn Bajjah expõe com bastante concisão sua tese sobre os condicionais ontologicamente necessários a um ser humano e demonstra aparente discrepância com o macedônio. O termo utilizado, isso é, elinceno, o homem, é dito de muitos modos e, consequentemente, a exposição dos sentidos faz necessária a exposição dos sentidos homonímicos aqui presente. Para facilitar a leitura, repasso a minha tradução e acompanho a parte com o nosso grifo do seu respectivo original árabe. Tenho de buscar se é aparente ou não. Parece-me incorreto que Aristóteles considere que todos os homens sejam factualmente um ser humano, como se demonstra na política, ao contar que fora da polis há apenas homens por analogia. E aqui há uma discussão corrente sobre Aristóteles, e me parece que a tese geral é que ser homem humano racional não é o suficiente para ser homem. Isso se demonstra na obra política, mas me parece que o Ibn Bajjah ele vai adicionar um novo elemento, que é a necessidade da capacidade intelectual, que é o que eu vou trabalhar aqui nesse trecho 15. Como eu estava com problemas de formatação e não sabia se ia ser acessível, eu tratei de evitar botar termos árabes, mas como é sempre pedido, assim, eu vou ter que fazer uma pequena exibição, vou ler o trecho originalmente em árabe, tá ali, e vou ler depois a minha tradução. Vai ficar fora do quadro. Como eu disse, o árabe não é muito compatível com as coisas.
Então eu vou lê-lo aqui. في شخص قد يكون حيوان بالقوات وحيوان بالفعل فلنترل في الحالة التي هو بها حيوان بالفعل وإنسان بالقوات وذلك عن كونه طفل رضيع ما لم تحدث له قوات الفكرية. E aqui eu leio na língua portuguesa, minha tradução. O indivíduo pode ser animal em potência ou animal em ato. Tomemos o caso em que é animal em ato e homem em potência, isto quando é uma criança lactante que ainda não recebeu a faculdade intelectual. Como a gente tem nesse caso aqui, embora pareça um pouco obscuro e acompanhado mais obscuramente do texto árabe ali embaixo, a faculdade intelectual ela é recebida em certo momento da vida para o Ibn Bajjah e é a partir dela que se torna veramente homem ou ser humano em ato. Eu acredito que não haja mais o que passar. Passo agora às perguntas. Muito obrigado pela paciência de todos. Gentileza, se alguém tiver uma pergunta, eu peço que levante a mão. O que ele quer dizer com percepção intelectual? Percepção intelectual é um conceito que me parece que é homonímico ao largo da obra, mas é o processo, em alguns sentidos, é o processo intelectual pelas coisas, pelo qual a realidade ela é abstraída de seus elementos através dos sentidos, primeiros sentidos externos, os 5 sentidos, para resumir, e depois os sentidos internos da mente, pelo qual se percebe a realidade. E em outros sentidos, parece que ele concebe que nem todos os seres humanos nascem com essa capacidade de compreender a realidade. Então, a percepção intelectual ela vai surgir de diversos modos, ao que me parece, ao largo da obra de Ibn Bajjah. Mas esse é o sentido mais importante aqui. Sim, é uma intuição? Não seria uma intuição. Talvez eu não conheça o sentido de intuição, mas seria propriamente o ato de intelecção. Em alguns sentidos, é a compreensão da realidade através dos sentidos, que é processado pelos sentidos internos e permite que o ser humano trate aquilo que é material ao formal e mental. Intermediado pelo espiritual, que é o que ele vai usar. Uhum. E quando ele fala em espírito inato das plantas, o que ele quer dizer com isso? Então, isso é um problema que eu tenho encontrado, que me parece que as plantas não têm espírito inato. Pois é, mas... é um caso, assim, peculiar, porque o argumento dele é justamente que o homem ele tem a capacidade da percepção intelectual justamente porque ele tem esse espírito inato. Ruh é o termo que ele vai usar, ruh, que é o mesmo termo em árabe, que em hebraico dá ruh, que é um sentido de alma, mas que as plantas elas não têm essa disposição, que isso o Averroes talvez vai utilizar, e isso pode ser discutido, a alma material, que ela vai ter as potências para conceber a realidade e vai ser atualizado de modo que o cidadão consiga inteligir a realidade. E me parece que as plantas não têm, e por isso que o ser humano se distancia delas, porque o ser humano tem essa potência e ela é capaz de compreender a realidade por intermédio disso. Essa dúvida? Gentileza? Eu acho que o que tu... Deixa eu ver. Acho que o que tu falou agora, a pergunta do Rogério acabou dissipando uma pergunta e um comentário que eu ia fazer. Porque eu achei interessante aquela passagem que tu citou, em que ele fala sobre a percepção daquilo pelo que uma coisa é única mesmo. Parece é o tipo de consideração que me remeteu diretamente a Platão e Descartes. Tem aquela famosa passagem do pedaço de cera em que Descartes argumenta que aquilo pelo que eu percebo que uma coisa é a mesma ao longo do tempo é só o intelecto. Os sentidos e a imaginação não são capazes de fazer a representação que está por trás do reconhecimento da identidade de uma coisa. Mas pelo que tu disse, não é uma intelecção pura, não é uma intuição intelectual que não depende dos sentidos. É uma intelecção no sentido de aquilo que o intelecto faz a partir dos fantasmas, por abstração, não no modelo aristotélico. Isso é um problema. Isso é um problema um pouco maior, sobretudo o Descartes ele vai dialogar com esse autor. Eu acredito que é muito possível que ele tenha conhecido tanto Descartes quanto Spinoza, e sobretudo Spinoza no livro 2 da Ética, eu acho que é o livro 2, não tenho certeza, eles vão falar, não citar diretamente essa ideia de sentidos internos, pelo qual a intelecção ocorre primeiro nos 5 sentidos e depois passa aos sentidos internos. No Descartes provavelmente surge com Avicena, que era um autor que é quase certo que o Ibn Bajjah leu. Sobretudo eu falo do livro da alma, o El-Nefs, e eu acho que é o livro 5 do livro da alma, onde a Avicena vai tratar especificamente do processo dos sentidos internos.
a questão da intelecção, há uma questão de muita disputa. Eu gostaria que você retomasse o exemplo da vela, que eu não me lembro muito bem do Descartes. Da cera. Do modo como eu interpreto o argumento, o Descartes pega é um experimento mental. Suponha que tem um objeto sensível, qualquer um corpo particular qualquer, tu submete ele a algum processo de mudança e ele perde ou altera todas as qualidades discerníveis pelos sentidos. Tudo que ele era, sensivelmente falando antes, ele deixa de ser, ele muda todas as qualidades sensíveis. No entanto, tu reconhece ele como o mesmo, e ele se pergunta pelas condições de possibilidade dessa representação. Como me representa a cera como a mesma, mesmo depois que ela perdeu todas as qualidades sensíveis que ela tinha e tem outras agora? E a resposta dele é que para isso eu preciso conceber ela como flexível, extensa e mutável, mas ele reconhece nessas representações da flexibilidade, da mutabilidade, certa infinitude potencial. Eu tenho que reconhecer a cera como capaz de infinitas mudanças ao longo do tempo, porque ela passa uma mudança contínua de forma, por exemplo, não é uma mudança discreta, que cada momento tem uma figura, uma mudança contínua, então tem um infinito contido aí, um infinito de variações. E a representação do infinito não é algo que a imaginação pode prefazer, muito menos os sentidos. Então tem que ser uma representação puramente intelectual, sem qualquer dependência em relação aos sentidos e à imaginação. Então é uma percepção intelectual, mas no sentido de intelecto que não tem nada a ver com o intelecto aristotélico, que só intui, que é dependente em relação à contribuição dos sentidos da imaginação. Então, esse exemplo da cera, ele me remete a alguma coisa no Agostinho, talvez seja daí, mas essa questão de a intelecção está fora do próprio sentido, como por exemplo a imaginação, que ele vai citar, e o Avicena também vai citar, ela me parece que remete, nesse caso, no âmbito da unidade, a uma visão externalista do intelecto agente. O intelecto agente vai ter aquela disputa, como diz o Zillig, uns dizem que o intelecto está na alma, outros que é o não sei o que, está nos objetos, que é o intelecto de Deus, e não é intelecto de ninguém isso daí. E me parece que o Ibn Bajjah, isso é a disputa que eu falei do aristotelização do Ibn Bajjah e da sua visão neoplatonista, me parece que ele concebe que a unidade das coisas ela é concedida a partir de um intelecto agente, que ele seria Deus, pelo qual as formas elas advêm ao ser humano diretamente a essa parte potencial da alma. Ou seja, essa é a tal da conjunção com o intelecto que permite que o ser humano ele conceba como uma coisa que passa por diversos processos. Me parece que os sentidos, claro, não seriam capazes de perceber isso, e, portanto, isso me reforça ao modo de ler do Ibn Bajjah, que ele, na verdade, ele teria essa leitura neoplatonizante de conceber que a intelecção e aquilo que permite que as coisas sejam unas ao largo de um período de tempo provém justamente da conjunção com o intelecto ativo, que é um processo quase místico que está muito atrelado ao sufismo, que é a mística islâmica muito particular, muito cara aos filósofos da Al-Andalus. Queria ter respondido a pergunta. Sim, sim. Alguém mais? Você falou ao longo da sua exposição que uma das dificuldades da tradução do Ibn Bajjah é o próprio acesso às obras do autor. Eu gostaria de saber como que está esse acesso atualmente, quais obras são acessíveis a nós e quais que estão demasiadamente distantes. Claro, ele tem uma obra que eu não sei medir o tamanho da obra dele, porque muita coisa se perdeu, ou que eu acredito que esteja por aí em bibliotecas. As obras mais acessíveis, para começar, em língua portuguesa, zero, nada, 0%. Em espanhol temos El Régimen del Solitario, o Regime do Solitário, Tadbir al-Mutawahhid. Temos também a sua obra Da Alma e o Tratado da Geração e da Corrupção e talvez mais umas 2, 3 coisas. Em espanhol, traduções de Assim Palacios e de Joaquim Lomba, 2 espanhóis muito conhecidos pelo seu arabismo. Em francês há algumas outras coisas, sobretudo a obra do Charles Genecan, que ele tenta corrigir grande parte dos erros que ele diz terem sido feitos nas outras edições do Avenpace. Por exemplo, tem Opera Omnia Metaphysica, que é um conjunto de obras do Avenpace em árabe, que leva esse nome metafísica, mas não tem só obras de metafísica. E há diversos erros ali de estabelecimento de texto. Então, assim, o texto árabe em si, ele pode ser acessível em algumas edições a partir do trabalho, principalmente do Charles Genecan, professor da Universidade de Genebra, que é o texto no qual eu me baseio para traduzir. Em francês, há esse Tratado da Conjunção do Intelecto, o Regime do Solitário, a Carta do Adeus, que também é em espanhol. Em italiano, há o Regime do Solitário, e eu acredito que é apenas isso. Em língua portuguesa, zero, essa eu acredito que será a primeira tradução.
e em língua alemã algumas outras obras, mas principalmente para o cara ter um acesso mediano às suas obras principais e que não são todas citadas nos seus trabalhos, o cara teria que contornar com 4 ou 5 idiomas, ou seja, é um acesso um pouco difícil e talvez isso explique o fato de que é um autor não muito lido. Então estamos encaminhando ao final, eu agradeço a todos, obrigado.